Fala, torcida vascaína, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui para vocês novas informações do Vascão. Pessoal, o Vasco que enfrenta o Fluminense pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Pedrosa está atualizando aqui para a gente tudo que há notícia para o Vasco. Amanhã é o jogo contra o Fluminense às 3 horas, grande clássico aí. Fluminense que não vem de uma boa fase, o Vasco está em evolução. E, como eu falei, vamos com comentários do programa SBT Esportes Rio, já deixando os créditos aqui ao canal do SBT Esportes Rio na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, bora pro conteúdo. Pedrosa tem o que atualiza o que, gente? Tudo mais. Cadê? Vai lá. Um clássico que promete fortes emoções no Maracanã. Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado às 4 da tarde, buscando uma recuperação no Campeonato Brasileiro após as derrotas da segunda rodada. Mais de 11 mil ingressos já foram vendidos para a partida, que tem mando de campo do tricolor. O técnico Fernando Diniz deve ter reforços importantes para o confronto. Marcelo e Felipe Melo devem voltar ao time após serem poupados na derrota para o Bahia. Além deles, Keno está recuperado de uma lesão no tornozelo e pode ser relacionado após mais de um mês longe dos gramados. Do lado vascaíno, a esperança de contar com Payet na partida diminuiu. O francês está recuperado de uma lesão no ligamento, mas deve ter um período maior para recuperar o ritmo de jogo. Ele realizou parte dos treinos com o elenco nessa semana e a comissão técnica prega cautela no retorno. Com isso, a expectativa é que Ramon Dias leve a campo um time parecido ao da partida contra o Bragantino. A principal dúvida é a presença do zagueiro João Vitor. Ele precisou de atendimento médico na última partida e fará exames para saber se teve alguma lesão. Muitas dúvidas no primeiro clássico carioca desse Brasileirão, que promete fortes emoções no Maracanã. Novidades do Vasco da Gama, Pedrosa, e o Payet? Olha, Fernanda, há uma expectativa dele ser relacionado, mas é muito pequena, tá? Eu acho até que o departamento médico do Vasco tem tido muita cautela com o Payet, feito de forma correta, porque não adianta você adiantar uma recuperação de um atleta tão importante nas primeiras rodadas e depois perder o jogador para o campeonato inteiro. Se for, acredito que ele vai entrar no banco de reservas e aí em algum determinado momento do segundo tempo jogar alguns minutos até para ele voltar nesse sentido. Não deve participar do time titular. No time titular na zaga deve novamente ter o desfalque do Medel, que está no Chile. A mãe dele infelizmente teve uma piora no quadro médico dela. Então o Medel, que não treinou a semana inteira, dificilmente vai para o jogo para ser titular. E aí você tem o João Vitor, que sentiu uma lesão na partida contra o Red Bull Bragantino, mas que o Maicon, por exemplo, entrou muito bem, então eu não me espanto de forma alguma se o Maicon começar essa partida ao lado do Léo, justamente por essa questão do João Vitor, que deve para o jogo, mas eu acho que o Vasco vai ter uma nova dupla de zaga aí com o Maicon e com o Léo. E lá na frente, o mesmo time, sem muitas alterações, lembrando que o Hugo Moura, que é o novo reforço, está regularizado e pode ser relacionado para essa partida. Olha, e pelo lado do Fluminense, os jogadores que foram poupados, Felipe Melo e o Marcelo, podem estar retornando para esse jogo, assim como o Keno, provavelmente Keno não titular, mas eu acho que essa não é a dor de cabeça hoje do Fluminense, a ausência desse Keno, que está voltando aí, já saiu da transição, já provavelmente aparecendo nos relacionados, porque foi retocado de forma rápida e efetiva pelo Marquinhos. O negócio do Fluminense é a zaga, Vinícius. E com o retorno do Felipe Melo, que foi poupado, não foi uma lesão, como é o caso do Keno, que está há muito tempo sem atuar, com o retorno do Felipe Melo, eu acredito que o Fernando Diniz possa e deva colocar 2 zagueiros, né? O Felipe Melo se tornou zagueiro com o Fernando Diniz, beleza, ao lado do Manuel. O meu ponto é o seguinte, o que eu quero dizer é, para quem improvisar o Martinelli novamente, sendo que você tem esses jogadores à disposição? Será que vai rolar isso? Eu acredito que não, espero também que não, porque, na minha opinião, acho que o Martinelli rende muito mais de volante na função dele de ofício. Óbvio, ele não tem nenhuma culpa se ele rende abaixo do esperado atuando como zagueiro. Até porque é pedir demais para esse jogador, por exemplo, fazer uma boa marcação em jogada aérea. Tanto é que o Fluminense sofreu um gol assim na marcação do Martinelli. Ele não é tão alto. Ele não é alto, muito pelo contrário, ele tem uma estatura baixa. Então, e outro fato importante é, o Fluminense está 13 clássicos sem vencer. Um clube como o Fluminense não pode deixar isso acontecer. Então, acho que o Fluminense tem que fazer de tudo para vencer esse clássico novamente. Se vai vencer ou não, a gente não sabe.
Só o ponto, pegando esse gancho, Vernê, o Fluminense tem que reforçar a bola aérea. Qual é a melhor jogada do Vasco? É a bola no verrete. É verdade. Cruzamento do Piton, É verdade. cruzamento do Paulo Henrique. Se o Fluminense for com um time de estatura baixa, vai sofrer. Você pode ter certeza que vai sofrer. E o Felipe Melo é bom na jogada. Exatamente. E o Vasco, ele tem esse poder que vem no triângulo. Sim. Um lateral direito que cruza muito bem. Um lateral esquerdo que, na minha opinião, é o melhor hoje lateral esquerdo, não só de regularidade, mas de efetividade nos seus cruzamentos. E um centroavante que é muito eficaz na bola aérea. Então, assim, é um triângulo perfeito para essa jogada que pode ser a pedra no sapato está sendo a pedra no sapato do Fluminense. Sim. E pode piorar se o Diniz não pensar nessa estratégia. O Hugo Moura, gente, falou pela primeira vez já com a camisa do Vasco da Gama. Cadê? A torcida, a festa que ela faz, e isso me motivou muito vir para cá. Pode ter certeza que eu vou dar meu máximo aqui nesse clube, honrar essa camisa, honrar a torcida e dizer que minha família e eu estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Muito bem, vocês têm um tempo, depois acostuma, né? De ver um jogador de um grande rival vestindo a outra camisa. Eu demoro. Eu fico parecendo, sabe o quê? Que a montagem da internet. Entendi. Você não tem isso, não? Eu tenho, Obrigado, sabia? hein, Pedrosa. Eu vou sempre agradecer. Ah, se eu tivesse 10 milhões, Júlio. Ah, se eu tivesse 10 milhões. Valeu, Pedro. Vamos lá. Tamo junto. Eu não tenho esse tempo, eu acho que o Hugo é um cara extremamente profissional e vai ajudar, principalmente porque é um entendimento da comissão técnica. Já falei 1000 vezes, não pagaria esse valor por esse atleta, mas entendo também que ele vai compor o elenco, principalmente porque você tem o esforço ali como titular, e é o principal, para mim o esforço é o titular, mas o Zé Gabriel é um jogador que oscila demais. Então você ter uma outra opção naquele momento ali, com outras características, inclusive o Hugo é o cara da pressão, da intensidade, da pegada, daquele cartão amarelo, daquele carrinho. Então acho que o Vasco precisava desse jogador. Um ponto que eu quero falar sobre o Hugo Moura, embora eu também não aprovasse a contratação pelos valores, pelas cifras, mas a gente tem que ressaltar o profissionalismo do Hugo Moura. Isso ele sempre foi elogiado nos tempos de Verdade. Flamengo e também Atlético Paranaense. É um cara extremamente profissional. Se vai ajudar dentro de campo ou não, aí depende de muitos fatores. Tem muita coisa que pode acontecer envolvendo o Hugo Moura e o Vasco da Gama. Mas o profissionalismo dele fora de campo é algo que precisa ser ressaltado. E a questão de ingresso para esse clássico, o Lucas Pedrosa? Eles até tentaram entrar em um acordo aí em relação à porcentagem, o Fluminense e o Vasco, né? Mas não deu certo porque tinha a questão do lado das torcidas e historicamente esse é um problema, porque o Vasco gosta de ficar na Sul e aí o Fluminense também pegou a Sul desde o momento que começou a administrar o estádio junto com o Flamengo. Enfim, é uma longa história aí que já teve gol do Juninho Pernambucano e o Juninho provocando, mas que eles não conseguiram entrar em um acordo, então ficou 90-10. Até o momento que eu tinha visto, a torcida do Vasco já tinha esgotado o setor norte e pouco mais de 12 mil ingressos tinham sido vendidos aí de forma geral. Então a torcida do Fluminense não teve um apelo tão grande nesse sentido. Espero que tenha, porque o bom é sempre o Maracanã cheio. Lamento, porque para mim, clássico carioca, a melhor coisa do mundo é 50-50, tem que acontecer isso na minha visão, mas no jogo de volta eu acho muito difícil, inclusive, que esse jogo seja no Maracanã. Provavelmente vai ser em São Januário, com 90-10. Aí eu te falo, Fernandinha Maia, a gente pede tanto aqui profissionalismo no futebol brasileiro, para o futebol melhorar, para a gente ver torcida 50% de cada lado. Aí por causa de lado, de setor, a gente vai ver isso aí que o Pedrosa acabou de mencionar. Como é que o futebol vai para frente? De verdade, uma briga por causa de lado, por causa de setor. Gente, na boa, se eu sou fluminense, penso o seguinte, o Vasco é o mandante? O Vasco é o mandante ou o Fluminense é o mandante? Cara, quem é mandante escolhe o lado, e assim no retorno também. Pronto, todo mundo sai feliz. Mas agora, por uma briga infantil, o Flamengo cara. e o Vasco fizeram isso ano passado, por exemplo. Perfeito. O Flamengo e o Vasco jogaram os 2 jogos 50-50 e devem repetir isso nessa temporada. Quem perde? O torcedor. Complicado, né? Não dá, mas ué. às vezes essas coisas futebol. Quantos anos de futebol que a gente Eu fico imaginando esses caras reunidos. O reunidos. clubismo contamina as escolhas, não tem jeito. O lado é meu. Porque também se você às vezes escolhe, você aí o torcedor fica bravo, enfim. O clubismo Eu acho que, eu vou te Cara, falar, isso é uma quando besteira. você tem o 90-10, o torcedor do Fluminense, ele fica até mais confortável no sentido de, tem espaço pra caramba, não sei. Quando você tem 50-50,
O fato de ter o seu rival dentro do estádio faz você querer ir ao Óbvio, estádio. pô. Então você vai lotar a sua parte, entendeu? E aí ficaria um espetáculo bonito. Eu duvido que o torcedor do Fluminense vai ocupar os 90%. Se põe no lugar do jogador também. Claro. O jogador do Fluminense, ele olha ali, pô, torcida dividida. Tá dá doido. mais ânimo, Porra, óbvio. com certeza. Vamos beber água, hein? 2 litros por dia e a gente já volta. Vem cá lá no Hortifruti, você bebeu água? É isso aí, torcida vascaína, expectativa imensa para este clássico contra o Fluminense. Lembrando, né, que o Payet pode ser relacionado para a partida. Não sabemos se ele tem condição para jogar tanto o primeiro tempo quanto 45 minutos do segundo tempo, mas ele vai ser relacionado e, como o Pedrosa falou, pode ser que fique no banco de reservas, né? Ele que teve uma lesão e tá voltando aí. O Vasco segurou as pontas sem o seu craque, né, que o Payet realmente é o cara mais talentoso desse time. Então, assim, agora voltando vai ajudar mais ainda, e se conseguisse jogar contra o Fluminense seria um dos maiores reforços do Vasco contra o Fluminense. Fluminense que não vem vivendo um bom momento, né, empatou e perdeu a segunda partida contra o Bahia. Vasco venceu a primeira e perdeu a segunda. Agora é foco total neste clássico, que será amanhã às 3 horas da tarde. O Vasco que vem sendo apoiado pela sua imensa torcida, tem dado show lotando os estádios. Então, assim, o Vasco tem que entrar confiante, né? Não cometer erros bobos contra o Fluminense, que para mim o Fluminense hoje vive um momento pior do que o do Vasco, né? O Fluminense não consegue jogar, não está conseguindo a tática, a sua principal tática, que é a posse de bola, não está fluindo. Então o Vasco tem que se aproveitar disso. Tem uma zaga baixa, a estatura da zaga do Fluminense é baixa, dá para aproveitar cruzamentos ali com o Verratti, né, que é um bom finalizador. E é isso, pessoal. Aí as últimas informações do Vascão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.